Já estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista desta quinta-feira, ao vivo, aqui pela tela da TV Gazeta, Record TV, para todo o estado do Acre. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. 2h08 agora na capital acreana, e eu recebo aqui Marcelo Cordeiro, ele que é produtor do Festival Varilux de cinema francês, que chega pela primeira vez ao estado do Acre. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Vou falar devagado, já são 7 anos que moro aqui em Rio Branco, mas ainda meu português não é perfeito. Então, sim, estamos agora a ponto de começar, em 2 horas mais, a primeira edição do Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece já há 11 anos no resto do Brasil, mas vai ter sua primeira edição aqui em Rio Branco, né, no estado do Acre agora. Não se preocupe com o idioma, Marcelo, porque o acreano é acostumado, o acreano vive em Cobirra, o acreano é um personagem internacional, vive no estrangeiro, como a gente diz aqui, vive em Cobirra, então nós entendemos perfeitamente. O Marcelo estava me falando que ele é de La Paz. Tá há quanto tempo, Marcelo? 7 anos. 7 anos aqui no Acre, então a gente vai compreendendo o Marcelo. Ô Marcelo, mas me conta mais, como é que é esse festival? Vai começar hoje? Vai até o próximo dia 20, são exibições de filmes do cinema francês? Sim, este festival tem programado 15 filmes, né? Todos eles filmes produzidos entre 2019 e 2020, é decir, quase desses 15 filmes, 13 filmes estão chegando em exclusividade nacional, né? Porque só han sido exibidos em outros estados dentro do Varilux, ainda não tiveram estreia comercial, né? E 2 desses 15 filmes já foram estrenados em circuito comercial, né? Mas aqui em Rio Branco ainda são inéditos, né? Então, se ha tratado de armar uma programação, né? Com uma variedade de gêneros. Temos desenho animado, temos drama, temos comédia, temos terror, temos suspenso, né? Vários destes filmes han passado por os grandes festivais de cinema do mundo, como o Festival de Cannes, Berlim, Rotterdam, Venecia, entre outros festivais, né? E a ideia um pouco é que o público acreano, além de conectar-se com o que está acontecendo a nível nacional, a nível cultural nacional, tenha a oportunidade de dialogar com outras cinematografias, no caso, né, com o cinema francês. Que é uma linguagem diferente, né? Por exemplo, da linguagem do cinema de Hollywood. De fato, o cinema francês é considerado um dos melhores filmografias, em realidade, do mundo, né? Casi equiparando al cinema norteamericano, mas como o monopólio do cinema norteamericano está quase em todas as janelas de exibição, ¿no? O cinema europeu, e neste caso francês, chega muito pouco à América Latina, né? Sim. Mas o cinema francês é possivelmente a terceira indústria, né, cultural, ¿no? E comercial também dentro do cinema no mundo, não? Terceira porque a segunda é a Índia, né? Índia. Na primeira é Índia, em realidade. Primeira é Índia, em número de produção. Depois está Estados Unidos e depois França, né? De fato, França é o único país fora de Estados Unidos e Índia, né, que logra manter sua indústria, não, a partir do ingresso de bilheteria. Então, já temos uma ideia justamente de que é um cinema muito poderoso e apoiado pelo público também, né? E se é apoiado pelo público, de fato, o cinema nasce em França, né? Então, é também uma questão histórica, ou seja, a tradição neste caso, né? E hoje estreia o festival aqui em Rio Branco, a estreia no Teatro Hélio Melo. Todos os filmes serão exibidos no Teatro Hélio Melo? Sim, todos vão ser exibidos no Teatro Hélio Melo. Cabe aclarar, este festival tinha que ser em fevereiro, né? Mas por as condições de pandemia e quarentena, o festival teve este retraso aqui em Rio Branco. Depois tinha que ser no Cine Teatro Recreio, que é o lugar onde eu normalmente programo filmes, né? Mas o Cine Recreio está entrando, afortunadamente, em uma reforma, entrou em uma reforma, né? Notícia boa, né? É boa. Em dezembro, a cidade de Rio Branco possivelmente esteja abrindo as portas a um novo cinema, Cine Teatro Recreio, com galeria, teatro, etc., né? E, por enquanto, vamos utilizar este espaço alternativo, não? Que é este hermoso espaço também, não? Que é o Teatro Hélio Melo, não? Possivelmente um dos espaços culturais e patrimoniais mais incríveis que tem esta cidade, né? E como funciona? A entrada é gratuita ou paga a entrada? Como é que vai ser? Vai ser controlado devido à pandemia, Marcelo? O ingresso é gratuito, né? Mas só podemos utilizar o 30% da capacidade da sala, né? Então, a gente que queira assistir estes filmes, é bom que chegue cedo, né?
Eu acho que é mais ou menos 40 pessoas que podem ingressar no teatro, né? Entre 35 e 40 pessoas, né? Então são vagas muito limitadas neste caso, né? Sim. Então, nós estamos disponibilizando álcool, não? Os objetos de higiene básicos, né? E pedimos à gente que não esqueça as máscaras, né? E que, obviamente, mantenha, obviamente, os protocolos de saúde, né? Sim. E a partir de que horário esses filmes vão ser exibidos? É sempre no mesmo horário lá no teatro? Sempre no mesmo horário. Estão programados, hoje são 2 filmes, por exemplo, 16 e 19 horas. E a partir de amanhã são 3 horários, 16, 18 e 20 horas. Olha só, então daqui a pouco, ó, daqui 1h e 45 minutos, agora são 2h13, 1h e 47 minutos. Exatamente. A gente já tem a exibição do primeiro filme. Qual é o filme? O filme é Meu Primo, é uma comédia francesa, né? Que é uma espécie assim de uma comédia ligeira, vamos a falar assim, de 2 primos que vão em busca de fortuna, né? Então, é um filme que acho vai abrir de boa forma o festival, además nesse horário, não? E na noite temos um filme fantástico que a gente não pode perder, que se chama Gangarine, que de fato ha sido estrellado, comercialmente um dos filmes estrellados, e que ainda está em cartaz a nível nacional, né? Vai ter sua estreia no Barilux, aqui no Acre. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido todos esses filmes como cinéfilo que você é. De fato, o Barilux tem uma programação de 30 filmes. Sim. Né? Mas justamente por as condições de pandemia e por as condições do contexto, hemos reduzido a 15. Né? Mas uma coisa importante, se o público aproveita este festival, né? Lembrar que estes festivais não são de graça, são pagos com os impostos dos brasileiros, né? Da cultura neste caso. É, né? da lei Aldir Blanc, né? E obviamente os impostos da mesma cultura que vai para estas coisas. Né? Então, convidar a gente a que possa empoderar-se, apropriar-se destes espaços, destas atividades, porque isso permite crescer em conhecimento, crescer em conexões, fortalecer a identidade. Né? Então, se nós logramos ter uma boa assistência de público agora, nesta primeira experiência piloto, como eu chamo, né? O Barilux vai ser programado a partir de 2022, junto com todos os demais estados aqui no Acre. Entraria no calendário cultural. Cultural então. nacional, exatamente. Não? Então é muito importante que a gente dê força, porque vai permitir que o Acre entre nesse circuito nacional. Né? E esse circuito do Festival Barilux, hoje ele já chega a quantas capitais, a quantos estados? São quase, se não me equivoco, são 160 e algo de capitais, de cidades, de cidades, de todo o exatamente, país. Exatamente, de cidades seria correto. E né? seria muito importante, né, para Rio Branco entrar nesse circuito. Exato, né? E isso permitiria talvez depois pensar em Cruzeiro do Sul, Brasileia, Senador Guiomar, etc. Não sei, todo depende do público, o público é quem decide finalmente, né? Então, Sim, se provocar o público incentivar, se o público for ao cinema para incentivar o festival, com certeza nós teremos edições também no interior do estado, porque o cinema faz parte da vida de todos. Exatamente. Tem algum filme, Marcelo, que é o seu xodó desses 15 que vão estar em cartaz do festival? Eu tenho um filme que é meu favorito, que se chama Sou Negro e Francês, que é uma comédia também, uma sátira em realidade sobre o racismo na Europa, né? Sobre a condição de ser afro na Europa, pero é uma comédia muito questionadora, provocadora, que realmente faz divertir demais ao público, né? Então eu acho que de todos estes filmes, este filme que está programado para o dia sábado, né? É o melhor dos filmes que estão chegando dentro da programação do cinema francês. Então, lembrando para você que está em casa, o Festival Barilux de Cinema Francês começa hoje aqui em Rio Branco, no Teatro Hélio Melo. A primeira sessão às 4 da tarde. Daqui a pouco, então, ó, dá tempo de você se arrumar, tomar aquele banho, passar o perfume, meu amigo, e curtir o cinema francês, que é um cinema de qualidade. Lembrando, Marcelo, deixa o convite para quem está em casa nos acompanhando, de hoje até o dia 20, os horários e local. E a entrada, meu amigo, é gratuita, então não perca, aproveite essa oportunidade. Cinema de graça para você, meu amigo, não tem qualquer hora não. Fique à vontade, Marcelo, para conversar com o nosso telespectador. Aí, queridos amigos da cidade de Rio Branco, convido então a vocês a esta primeira edição do Festival Barilux de Cinema Francês, uma experiência inolvidável, com vários dos melhores filmes produzidos nos últimos 3 anos na Europa, né? E ocupando um dos melhores espaços, não, da cidade, como é o Teatro Hélio Melo, né? Então, com seu apoio, vão permitir, né, que este festival possa consolidar-se no estado, não? Além de levar vocês de regresso para sua casa, né, algo bom. Tá feito o convite, então, Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Foi um prazer recebê-lo. E tá aí a dica para você que está em casa.
Vá ao cinema hoje, 4 da tarde, no Teatro Hélio Melo, abertura do Festival Varilux de cinema francês, pela primeira vez aqui no Acre. 15 obras para você até o próximo dia 20. 3 exibições por dia no Teatro Hélio Melo com entrada gratuita. Aproveite!